A gente volta para conversar com o Tiago Valenciano, ele que é cientista político, é mestre e doutor em sociologia. E o Tiago está com a gente para falar hoje sobre esse momento político que a gente está vivendo. Tiago, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os telespectadores aí da Band. Bom, a gente percebeu nesses últimos meses, nessa história recente do país, manifestações, um movimento da sociedade por mudanças na política. Esse movimento, na sua opinião, é um desejo autêntico de que as coisas possam começar a mudar no país, Tiago? Bom, tomara que sim, né? A gente espera que a política no Brasil melhore. Na verdade, mudança é uma palavra que está presente tanto em quem disputa uma eleição na oposição quanto na situação. Quem está na situação vai dizer o seguinte: para que mudar sendo que o time que está ganhando não precisa ser mexido? E para quem está na oposição vai falar a mesma coisa, a hora da mudança é agora. Então toda eleição, toda vez que a gente entra num debate político, a palavra mudança é a que mais aparece. Verdade, a gente escuta muito, né? Acho que é difícil o slogan de campanha que não traz a palavra mudança. E quando não vem com a palavra mudança, vem com renovação. É quase que um sinônimo, a mesma coisa, né? Mudar e renovar é quase que a mesma situação. Então a gente vê que mudança vai estar presente em tudo. E esse clima político no Brasil, as pessoas têm clamado por mudança, principalmente em relação ao sistema político do Brasil. É uma coisa que eu venho defendendo e que as pessoas precisam amadurecer mais essa ideia. Foi feita uma reforma eleitoral no país de 1 ano e meio, 2 para cá, e essa reforma eleitoral fez com que a situação política do Brasil melhorasse em relação às eleições, mas o sistema político continua a mesma coisa. A questão da manutenção do número de deputados estaduais, deputados federais, de vereadores, essa discussão do poder legislativo e a presença do poder legislativo na sociedade ainda fez com que a política continuasse a mesma coisa. O poder executivo se mantém, o legislativo também, e as pessoas continuam meio que sem entender como que funciona o clima político no Brasil. Então esse desejo de mudança fez isso, né? Fez com que as pessoas passassem a discutir mais a política, principalmente eleitoralmente falando, e menos a política no dia a dia. Já é um avanço, a gente precisa notar que isso já é um grande avanço tratando-se de Brasil. Bom, quando a gente fala nesse desejo de mudança, como essa mudança, na sua opinião, pode se dar efetivamente nas urnas? A mudança nas urnas só acontece a partir do momento de que o eleitor passa a conviver mais com a política do Brasil e passa a entender mais como que funciona o sistema político para daí sim escolher um candidato adequado para determinado cargo. Esse ano nós vamos ter as eleições municipais para vereador e para prefeito e nós vamos ver um sem fim de candidatos a vereador sempre dizendo o seguinte: vou trazer mais saúde e educação para o meu bairro e vou tapar os buracos do meu bairro, cortar as árvores do bairro, vou equipar o posto de saúde, vou trazer uma escola de repente. E isso não é o papel do vereador. Então, ao mesmo tempo que as pessoas desejam a mudança na política, elas também não participam da vida política do país. É só notar, por exemplo, uma sessão da Câmara Municipal. Eu sempre gosto de utilizar esse exemplo. As pessoas só vão na sessão da Câmara quando tem a necessidade de tratar algum assunto relacionado à necessidade, ao dia a dia delas mesmas. Ou seja, ninguém vai na sessão da Câmara porque gosta de ir lá. Elas só vão porque tem algum assunto que vai interferir de alguma maneira a vida delas. Ou seja, um projeto que diz respeito a mim, que de alguma forma pode interferir na minha vida, aí eu vou na Câmara. Sim, no dia a dia é difícil você ver alguém chegando em casa e falando assim: ó, esposo, hoje eu não vou ficar em casa à noite não, e estou indo lá para a sessão da Câmara. Ah, mas o que você vai fazer lá? Eu vou lá ver o que os vereadores estão discutindo. É difícil encontrar um cidadão que tenha essa disposição de chegar em casa à noite, sair lá na sessão da Câmara, acompanhar as discussões do seu município. Então, normalmente a gente vê que a participação política também está atrelada a esse conceito de mudança. Nós vimos que nas redes sociais as pessoas têm se manifestado mais politicamente. Inclusive, essa eleição talvez seja a grande eleição das redes sociais, em que as campanhas perderam o glamour. As campanhas não vão ter mais aquela grande estrutura que tinham antigamente, muito em razão do financiamento privado das eleições, somente por pessoa física e não por pessoa jurídica. E aí os políticos vão ter que encontrar um outro espaço para fazer com que a mensagem deles chegue às pessoas. Por isso que essa questão da mudança das eleições em relação ao tipo de comportamento do político e do eleitor vai ser diferente, principalmente nesse ano de 2016. Certo. Então, você acredita que
nós teremos algumas mudanças, já percebemos elas, mas às vezes na prática política do cidadão essa mudança não ocorre de fato, fazendo com que muitas vezes ele acabe votando, escolhendo seus candidatos dentro de uma lógica que tem se perpetuado ao longo dos anos. Perfeitamente, né? A gente tem que ver que o eleitor quer mudar, ele quer alterar a situação da política no país, mas ele nem participa disso e também não faz com que essa mudança se consume no voto. Parece que sempre essa sensação que são sempre as mesmas pessoas governando ou as mesmas situações acontecendo na política faz com que isso aconteça costumeiramente na política do Brasil. Bom, você citou a questão das redes sociais, que há um espaço, talvez, para a presença maior das redes sociais. As pessoas têm participado pelas redes, ainda que seja de maneira muito passional ainda. Mas essa participação, ela representa o que, na sua opinião? Representa a vontade de conhecer mais a vida política do país. As pessoas querem se engajar, as pessoas querem fazer com que a política mude de alguma maneira. Só que elas precisam primeiro conhecer a política para depois fazer com que essa mudança de fato seja consumada lá na questão política propriamente dita. Seja no voto, seja na participação, seja no envolvimento em um conselho municipal, seja na Câmara de Vereadores, seja na prefeitura, seja alguma ação importante do município. Então, isso é um grande avanço, nós não podemos negar que as pessoas estão participando mais, porém elas precisam conhecer mais a maneira de como participar, saber mais debater a política e não discutir a política passionalmente, como você mesmo colocou. Saber entender que a política é um jogo em que nem sempre o favorito vai ganhar ou nem sempre aquele que não é favorito vai ganhar. Ou não é um jogo de ganha-ganha que todos têm que ganhar ou cada lado vai ganhar mais porque é melhor do que o outro, mas sim uma construção em conjunto. As pessoas têm que entender que a política, quem sai derrotado nas urnas também precisa contribuir com o governo para que a realidade da nossa sociedade melhore. Quando a gente fala em mudança e num desejo de mudança, corre-se o risco, às vezes, de mudar por mudar? Ou seja, de ser uma mudança vazia em que você se apega a um discurso de mudança, quando na verdade você poderia ter dentro de uma própria lógica de continuidade ou alguma coisa do tipo, um trabalho sério que pode ter prosseguimento e que pode trazer benefícios para a sociedade. Ou seja, o discurso de mudança pode muitas vezes gerar mudanças vazias? Sim, Ronaldo, eu vejo assim que o discurso de mudança ele pode trazer essas mudanças vazias no sentido de que a insatisfação política é muito grande. Então, se eu não gosto da política, eu vou trocar todo mundo porque nada está funcionando bem. Não é bem assim. Eu preciso, de novo, insisto nesse ponto, eu preciso conhecer um pouco da política para ver e conseguir mensurar aquilo que está certo e aquilo que está errado. Nem tudo que está dando certo está errado, nem tudo que está errado pode dar certo. Então a gente precisa entender um pouco esse jogo, né? Ver que nem aquilo que só funcionou bem até hoje precisa ser mudado e nem aquilo que eu vou apostar vai necessariamente representar uma mudança. Para isso as pessoas precisam ver que a política não é só aquele meio que tudo está errado, que é um meio bagunçado, que é um meio muito complexo de ser entendido, que é um meio que só tem problemas. A política tem coisa boa sim e a gente precisa passar a enxergar e valorizar essas coisas boas na política, senão nós vamos continuar da maneira que estamos até hoje. Até porque, às vezes, nessas mudanças acaba acontecendo, né, aquilo que a gente chama de voto de protesto. Né? Se votam em figuras estereotipadas, que são personagens, às vezes, que utilizam da política para fazer graça ou qualquer coisa do tipo. E essas pessoas acabam ganhando o voto da população e ocupando um cargo de outra pessoa que talvez seria mais qualificada. Talvez não necessariamente só pelo voto de protesto, mas sim pela afinidade ou a proximidade que o eleitor tem com essas figuras que talvez sejam mais conhecidas na mídia, no meio que a pessoa vive, na sua comunidade, do que necessariamente um candidato que se apresenta de fato com essa mudança, com conteúdo. Então, as pessoas votam pela questão de achar que a política precisa ser mudada e também por essa questão de que eu tenho um conhecimento. Então, se eu conheço essa pessoa que por exemplo, um artista ou alguém que tem algum tipo de fama, algum tipo de conhecimento na sua comunidade, eu prefiro votar em quem eu já conheço do que arriscar naquele que eu não conheço e talvez possa ter mais conteúdo do que esse que eu já conheço previamente. Tiago, valeu pela nossa conversa, a gente se vê na semana que vem. Valeu, Ronaldo, e semana que vem nos encontramos novamente aqui. Esse é o cientista político Tiago Valenciano, que conversou com a gente nesta manhã. E com a conversa do Tiago, a gente vai encerrando mais um Ponto com News. Amanhã, às 7 da manhã, eu e o Amaro
vamos estar de volta para trazer as informações da nossa cidade e de todo o Brasil. Um ótimo dia para você. A gente se fala.